temos, a partir do artigo 7º, a proteção do direito à vida da criança e do adolescente. Então, veja, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, veja, gente, quem está acompanhando a aula aí, com a lei impressa, você já, para facilitar a sua memorização, dentro de cada um desses parágrafos, você já vai colocando ali, ticando as partes mais importantes e qual é cada direito fundamental. Então, coloquem ali aí ao lado do parágrafo 7º, né, uma setinha, direito à vida, para isso ficar massificado no seu entendimento. Partindo desse artigo 7º, nós poderíamos, portanto, estabelecer que existem dimensões para a proteção a esse direito à vida, que são basicamente duas. A primeira, que é a dimensão da existência, ou seja, que é o direito de nascer e de permanecer vivo, e a segunda, que é a integridade, que é dividida em integridade física e integridade moral, perfeito? Então, sob o prisma do direito à vida, nós temos aí duas dimensões de proteção. Perfeito? Na sequência desses direitos fundamentais, nós temos o direito à saúde, que é previsto às crianças, aos adolescentes e também para as gestantes, ou seja, porque visa que a pessoa recém-nascida nasça com saúde. Inclusive, nós temos uma extensão desse direito à saúde do recém-nascido, que é justamente a possibilidade de atendimento psicológico às gestantes e às mães que estejam em estado puerperal. Veja, o estado puerperal, ele é um conjunto de alterações de natureza psicológica ou emocional que acometem a mulher a partir do início do trabalho de parto. Então, veja que muitas vezes essas alterações elas interferem de forma significativa na vida da mulher. E veja que o ECA agora ele traz também a possibilidade de acompanhamento psicológico nesses casos, ok? Muitos alunos me perguntam se esse estado puerperal, essa influência, ele seria uma depressão pós-parto. E vejam, uma das formas pelas quais essa influência do estado puerperal ela se manifesta é, sem dúvidas, a depressão pós-parto. Mas nós temos uma série de situações em que a mulher ela tem esse abalo emocional ou psicológico, mas que ele não é manifestado com sintomas de depressão, tudo bem? Então, é claro, a depressão pós-parto é uma das hipóteses, sim, mas ela não é a única. Perfeito? E aí, veja, portanto, esse direito à saúde sendo trabalhado pelo ECA, pelo artigo 8º, com relação à própria gestante, que será a futura mamãe desse recém-nascido. Então, veja, a lei da primeira infância trouxe vários direitos são consagrados às gestantes, inclusive esse, no artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. E aí, veja, o parágrafo 1º assim nos indica: o atendimento pré-natal é realizado por profissionais da atenção primária, ok? E no parágrafo 2º, nós temos os profissionais de saúde de referência da gestante vão garantir a vinculação dessa gestante no último trimestre da gestação ao local em que será realizado o trabalho de
pós-parto, garantindo o direito de escolha por parte da mulher. Tudo bem? E aí, veja, no parágrafo 3º, nós temos a definição de que os serviços de saúde onde o parto for realizado vão assegurar às mulheres e a seus filhos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Perfeito? Nesse caso, veio aqui o parágrafo 4º. Incumbe ao poder público trabalhar com a questão da assistência psicológica a gestante e a mãe, no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências desse estado puerperal, que, como nós já falamos, é esse conjunto de alterações de natureza psicológica ou emocional. Maravilha? Ainda no artigo 8º, esse artigo ele é muito importante. Parágrafo 5º, a assistência referida deverá ser prestada a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar o filho para a adoção, bem como para as gestantes e mães que estejam presas, ok? Então, veja aqui também todo esse atendimento, inclusive o pós-natal, deve ser oferecido para essas mães presas e aquelas que querem entregar os filhos ou o filho para a adoção. Depois, a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Perfeito? Também com relação ao aleitamento materno, essa gestante ela vai receber orientações, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. A gestante também tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por questões médicas. E aí, veja, parágrafo 9º. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera, ou seja, aquela mulher que já teve o bebê, que não comparecer nas suas consultas do pós-parto. E aí veja que também é obrigação do poder público garantir à gestante e à mulher que se encontre presas, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do SUS para o acolhimento do filho em articulação com o sistema penitenciário. Tudo bem, gente? Então, veja que esse artigo 8º, se ele fosse aplicado na prática, né, pelo menos metade do que ele está trazendo, já seria um mundo incrível para todas as mulheres, né, para todas as mamães. Porém, você tem que memorizar pelo menos a ideia de cada um desses parágrafos, na medida em que ele também é objeto de cobrança nas provas. Tudo bem? Agora, por sua vez, o artigo 9º, ele trabalha com as questões de relação de trabalho. Então, veja, o poder público, as instituições e os empregadores vão propiciar adequadas condições ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães que estão presas. Essas são as disposições aqui do artigo 9º, que também é muito importante. Veja o parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua, ok? E aí, com relação aqui a esse artigo 9º, nós temos uma complementação que é da Lei de Execução Penal. Veja que nós temos uma proibição de que a mulher utilize algemas durante o seu trabalho de parto, tá? Então, trouxe aqui a título de complementação.
É vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário, durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar, e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada. Então, aqui, como forma complementar, nós temos essa vedação. Tudo bem? Agora, por exemplo, eu tenho uma mulher, uma gestante, que teve um filho e que manifestou o seu interesse em entregá-lo para a adoção. Como funciona essa sistemática, esse tratamento? Então, veja, primeira coisa que acontece, gente, nós vamos ter um encaminhamento para o juizado. Então, a mãe ela vai manifestar esse interesse, ou a gestante já, quando, né, ainda em estado gravídico. E aí, veja, ela vai ser encaminhada para a Justiça Especializada da Infância e da Juventude, ou seja, para aquela justiça que só trata de questões relacionadas à infância e à juventude. Isso está lá no artigo 19A da lei. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho, né, será encaminhada para a Justiça da Infância e da Juventude. Depois desse encaminhamento, o que vai acontecer com essa mãe? Com essa mulher? Ela vai ser ouvida por uma equipe interprofissional, ou seja, essa equipe vai ouvir a situação da gestante ou da mulher, né, que acabou de ter o bebê, e vai fazer um relatório e encaminhar para o juiz especializado da infância e da juventude. Veja que, nesse relatório, essa equipe multiprofissional, ela tem que observar os efeitos do estado da gestação, se essa mulher está ou não afetada pelo estado puerperal. Lembra que, como nós vimos, é uma alteração de natureza emocional ou psicológica. E aí, depois desse relatório, ela vai receber um atendimento especializado. Então, com o relatório em mãos, o juiz encaminha essa mulher para o atendimento especializado, desde que haja, claro, né, expressa concordância da mulher. Então, ela será encaminhada a uma rede pública de saúde e assistência social para a realização do tratamento. E aí, veja, depois desse encaminhamento, o que vai acontecer? Existe a possibilidade de que a criança preferencialmente seja entregue ao pai ou para alguém da sua família extensa. Ou seja, o ECA entende o seguinte: olha, se a mãe não quer ficar com o filho, vamos dar uma prioridade para o pai biológico, e se não for o pai biológico, alguém parente dessa mãe, dessa mulher, que queira eventualmente adotar essa criança. Então, veja, se a mãe indicar quem vai ser o pai, primeiro a gente tenta fazer com que ele fique com a guarda e assuma as suas responsabilidades como pai. Se ele não souber quem ele é, ou se ele manifestar desinteresse, o que vai acontecer, né? A gente vai ter, então, aqui a outra variável. Então, vai se tentar acolher a criança em sua família extensa, perfeito? Família extensa, nos termos do ECA, é aquela que ultrapassa a pessoa da mãe e do pai, ok? E é formado por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e de afetividade. Agora, também não deu certo, também não é o caso de encaminhamento para a família extensa. E aí? Bom, nesse caso, o que vai acontecer? O juiz, ele vai decretar a extinção do poder familiar e ele vai determinar a colocação da criança sobre a guarda provisória de quem estiver habilitado no cadastro de adoção para adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Porque, veja, gente, muitas vezes também a família toda é vulnerável, toda,
não tem condições alguma de prover amparo emocional e material para essa criança. Então, muitas vezes, não é má vontade da mãe ou não é má vontade da família extensa, é simplesmente porque não dá. Então, nesse caso, o juiz ele tem que extinguir o poder familiar da mãe e do pai biológico, para daí essa criança poder ficar em guarda provisória. Tudo bem? E aí, veja, nós já vamos ter aí um Cadastro Nacional de Adoção, com os parâmetros que o ECA estabelece, para daí, né, esse casal, ou às vezes uma pessoa adulta apta para adoção, vão ficar com essa guarda provisória. Perfeito? Quem receber essa criança nessa situação aqui, ela vai ter 15 dias para propor a ação de adoção, contados do dia seguinte em que houver o término do estágio de convivência. Ou seja, a gente vai aprender que o estado de convivência é inclusive para ver se vai existir essa afinidade entre o adotante e a criança. Perfeito? E aí, veja, existe a possibilidade de que a mãe ou o pai desistam dessa entrega no meio do caminho. Então, o que vai acontecer? Bom, nesse caso, o pai ou a mãe deverá manifestar a desistência em audiência marcada só para essa finalidade e também mediante a participação da equipe interprofissional. Tudo bem? Veja, tudo isso que nós estamos conversando, todas essas variáveis, todas essas possibilidades, elas são sempre em sigilo, então não será dado acesso a esse procedimento. Então, veja, a mãe que optar por entregar o filho à adoção deverá ter seu sigilo respeitado. Vale ressaltar que o adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica. Ou seja, muitas vezes a criança ela é entregue para adoção, ela é adotada e quando ela atinge determinada idade, ela quer saber quem são seus pais biológicos. Veja, ele vai ter, né? Ele vai ter esse acesso. Então, veja, ele tem direito de saber tudo sobre a sua origem biológica. Então, ele vai ter acesso ao processo em que a medida foi aplicada, os eventuais incidentes depois que ele completar a maioridade. Então, veja, esse aqui é um passo a passo, portanto, desde o estado gravídico. Então, a gente tem lá a mulher grávida, ou ela acabou de ter um neném. Ela manifesta que não quer ficar com a criança. Qual é o próximo passo? Vamos procurar o pai biológico. Pai biológico também não deu certo. Qual é o próximo passo? Família extensa. Família extensa também não deu certo. Qual é o próximo passo? Gente, o juiz extingue o poder familiar e aí encaminha essa criança para o Cadastro Nacional de Adoção. Perfeito! Veja, essa criança, depois de atingido 18 anos, o que ela pode exigir? Saber qual foi o processo da adoção e saber quem são os seus pais biológicos, ok? Então, veja que esse direito, ele permanece. E aí, depois de atingida essa maioridade, esse adolescente, se tiver 18, né? Ele pode, sim, exigir saber a sua origem. Maravilha? Vamos encerrar por aqui essa parte e aí na próxima nós já damos continuidade a partir do artigo 10º. Até daqui a pouco. Clique lá.